você quer que eles sejam perfeitos, você quer que seus filhos sejam brahmachari, coisa que você nem foi praticamente, né? Tipo assim, você quer que seu filho não tome cerveja, não tome maconha, o que você fazia, né? Então uma coisa assim, por exemplo, de repente eles crescem, começam a fazer besteira, você pensa, isso eu fazia, antes eu fazia isso. Então, assim, então por que também eles não podem experimentar isso? Uma coisa assim. Mas claro, não vai criar uma expectativa muito grande. Mas não pode, você não pode ter nenhuma segurança, né, de qual vai ser o futuro dos seus filhos. Nesse sentido seria... Cabe sim, né? Você tem os seus filhos, mas você não tem a propensão a controlar, a querer controlar tudo. E tem que aceitar também, né? O que acontece. Não, isso vale para um exemplo. Você tem o direito de trabalhar, mas você não tem o direito de exigir o fruto do seu trabalho. Não tem como. Tem que aceitar. Animar quando fracassamos. Porque o fogo da consciência de Krishna está ali. E esse fogo não pode se apagar. Ainda que você pense, né? Ainda que você fracasse uma outra vez, você não pode abandonar a ideia que você tem a sua meta. Né? E você tem que avançar em direção à verdade. Né? Ainda que você não tenha êxito, você tem que ir avançando. Tem que harmonizar o plano relativo com o plano absoluto. O plano absoluto é você ficar consciente de Cristo. O plano relativo é você realizar os seus deveres corriqueiros. Ou seja, por exemplo, ser um brahmachari é um aspecto relativo. Ser sannyasi é um aspecto relativo, ser grihasta é um aspecto relativo. Ou seja, essa não é a ideia central. Kiva Viva, Kiva Nyasa, Shudra Kiva. Ei, Krishna Tata, sei Guru Vai. Então, aí está falando, assim, Mahaprabhu disse, né? Não interessa se você é um sannyasi, um brahmana, um brahmachari, um shudra. O que importa é que você seja uma pessoa que entenda a consciência de Krishna. Aí você pode ser guru, o resto está falando. Então, harmonizar o plano relativo é sempre importante. Você entende? Tem coisas que você tem que fazer agora que não são são relativas, mas são importantes. Mas isso não é a meta, né? A meta suprema. Né? Isso não é o plano absoluto. O plano absoluto é o quê? Você realmente alcançar, né? Krishna, alcançar a verdade absoluta. Esse é o plano absoluto. Mas tem que estar sempre harmonizando com isso. Isso é o mais importante. Senão você fica muito preocupado com um ponto relativo, esquece do absoluto, ou senão você fica só pensando no absoluto, mas né, esquece do relativo. Tipo assim, você está andando, né? Por exemplo, você está andando e de repente você está pensando. Pensando em Cristo, você está pensando muito, de repente você cai no buraco, entendeu? Você caiu no buraco, mas você estava andando, você está pensando em Cristo, ou seja, você está pensando no aspecto absoluto, entende? Mas você não viu o plano relativo, tinha um buraco aí, então você caiu dentro do buraco. Se você caiu dentro do buraco, vai ser difícil você sair do buraco. E para sair do buraco, por exemplo, se você caiu dentro de um buraco, que é muito grande, entendeu? E é muito resvaloso, você não consegue subir nesse, sair, o que você precisa? De algo que vem de cima. De ajuda. Então, ou seja, ainda que o seu esforço vai ser importante, é importante você se esforçar para tentar sair do buraco, mas o mais importante é que alguém te jogue uma corda. E quando alguém te joga a corda, você agarra na corda e sobe, né? Assim, você fez seu esforço também que agarrar na corda, né? Mas agarrar na corda é fácil, né? Assim, não é tão difícil. Né? Você não sai do buraco, quando você sai do buraco, você não sai do buraco pensando, poxa, olha, você viu como eu agarrei na corda, agarrei na corda, você viu como eu agarrei? Foi muito bom a minha agarrada, né? Perfeita. Não, quando você sai do buraco, você fala, muito obrigado, quem jogou a corda, individual.
cuidado com você que jogou a corda. Então, isso você pensa no Buda, assim. O Buda é isso, mas você está no buraco, né? O Buda te joga a corda para te tirar. Você acabou a corda, o teu esforço é agarrar a corda. É igual o gato, né? A gatinha, o macaco. O filhotinho do macaco, a mãe transporta o macaquinho para todo lugar. Mas ele se agarra, né? Fica agarradinho lá. E a mãe faz o resto, pula na árvore, vai lá, pega a comida e ele está lá agarradinho. Só tem que agarrar, é só isso. Mas tem que fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte, não vai. Então sempre equilibrando por uma parte. Então por isso o fogo da consciência de Krishna, ele está ali, ele não pode ser apagado, né? E pode ser que os inimigos, né, apareçam, te rodeiem, né? Entretanto, você está entendendo, né? Por que você não pode desistir? Você entende que Krishna, ele pouco a pouco vai capturar o seu coração. Maharaj, então quando o senhor diz aí para não esquecer da nossa meta, não esquecer dela, nem seja ela relativa, nem seja ela absoluta. Não, você não esquece, ou seja, a meta absoluta é o quê? Você alcançar Krishna, essa é a meta absoluta. E às vezes você se complica muito com as metas relativas. Ser brahmacharini, brahmachari, sannyasi, grihasta. São metas relativas, são importantes. Mas eu não posso esquecer delas também. Você não pode esquecer dela. Você tem que ficar aí como uma coisa que tá te segurando aqui. Portanto, existe algo superior a isso. Isso te ajuda a chegar na meta, mas não é a meta. Não é a meta, te ajuda. São coisas assim relativas que te ajudam. Mas se focar na Brahmachari pode ser uma meta? O quê? Se focar na Sim, Brahmacharya claro. pode ser uma meta? Então, Luta você entende que está lá, para você chegar lá, mas você vai precisar das metas relativas. Eu falo, não quero ser brahmachari, quero besteira ser brahmachari. Mas também não quero me casar, quero ficar aí. Não dá certo, você entende que não vai dar certo. Você vai acabar indo para a Hipilândia de novo, não vai ter outra coisa. Aí você vai lá, passada na Hipilândia, novamente Hipilândia, novamente bebendo, fumando, se preocupando com coisas que não tem importância. Como um carro de rua, duas rodas. No futuro, se nós não desistirmos. Então a gente entende que Krishna capturou o nosso coração. E os inimigos se retiraram para si. Eles já não estão aí para nos perturbar mais. Era uma coisa assim que perturbava a gente, mas agora já não está mais. Mas não tem fim, né? O quê? Como que... O Purushata, né? Ou seja, a meta. Tem uma meta, né? Claro. Qual que é a meta? Essa é a meta. Essa é a nossa meta. Existe esse problema, esse perigo. Mas você tem que ir, você tem que seguir. Então, na verdade, o que você percebe? Você percebe que essas coisas indesejáveis, elas não eram tão fortes assim. Né? Eram fala aqui como cogumelos. Né? Você tinham raízes assim não tão profundas. Na verdade nem tem raiz, né? Muito pouquinho. Bem pouquinho. É uma coisa assim, por exemplo, a luxúria, a ira, esses desejos, essa proteção, tudo isso é Isso é muito louco, né? Então Krishna fala, é a luxúria. E a luxúria, que depois se transforma em ira, que nasce no contato com a paixão, com a outra paixão. Uma luxúria muito forte. Ainda que você não queira,
você faz aquilo que é contra a sua vontade. Né? Mas você entende que no futuro você vai ver que, poxa, esses inimigos já não existem mais, né? Ou seja, eles já não ficam aí no nosso coração. E meu coração somente tem espaço para Cristo, né? Para esse conceito Cristo. Então isso é como a perfeição. Né? Bom, qual foi a instrução que Prabhupada Bhaktisiddhanta deu a um discípulo no momento da sua iniciação a respeito do mantra Hare Krishna? Pegou a pergunta aí? Uhum. A gente tem que, ele fala, a gente tem que permitir que Krishna desembarque no nosso coração. Da mesma forma que o navio transporta, né, o exército, e ao desembarcar este começa a luta e o país é capturado. Né? Acho que uma hora de desembarcar. Dá o exemplo do exército. Os fuzileiros navais chegam para dominar. Mas a gente tem que permitir que Krishna desembarque no nosso coração. Porque se Krishna desembarque no nosso coração, então começa a luta. Né? Perdi a cabeça pra me pegar. Proposta da consciência de Krishna, qual é a proposta de tantas outras concepções? Bom, as outras concepções, elas estão desde tempos imemoriais, né? Elas estão nos oferecendo as suas promessas, dizendo, né? Eu vou te dar isso, te darei aquilo. Ou seja, é essa concepção, né? É a concepção conectada com o ego, né? Olha, toma, pode desfrutar, pode apanhar, pode agarrar. Essas são as falsas concepções. Sim, você já começa as dificuldades, você já começa a sentir, né, as dificuldades, você já tem esse sofrimento, você já entendeu que Cristo, né, já está agindo. A Swarupa Shakti de Cristo está agindo. Você está lutando, você tá como aí. Você falou, não, eu não tenho paciência comigo mesmo, quero desistir de mim mesmo. Tá bom, você é Cristo. Cristo já estaria agindo. Você pensar, tudo bem, tudo nada, não vai mudar nada. Esse é o ponto. E a concepção de Krishna vai te dizer: tudo me pertence. Aham Sarvasya Prabhu Dasa. Ou seja, é isso, Krishna é isso, ou seja, tudo pertence a Krishna, ele cria tudo, né? Esse é o ponto. Krishna fala, né? Você me pertence. Todas as outras concepções são intrusas. Bom, então depois desse conflito, o que vai acontecer? Quais concepções seriam outras religiões? Cara, a concepção Bhagavata é a concepção real, né? A concepção que está estabelecendo, né, no seu coração. Essa é a concepção real. Né? Dharma Prohita Kaitagotra Paramu Matsaranam Saranam. Essa é a concepção real. Né? Não existe outro processo de religião genuína, um processo tão fidedigno, né? Você imagina estar diante de algo assim? Incrível. Tem que aceitar isso.
seja, esse conceito que está te mostrando que todo conceito material não serve de nada. Então o que vai acontecer? A luta começará e as coisas indesejáveis terão que partir, ir embora. E a consciência de Krishna vai capturar o nosso coração. Isso acontece. Então esse é o processo. A consciência de Krishna ela tem que chegar no seu coração. Chegou no seu coração, acabou. A luta está ganha. É só uma questão de tempo. Em que momento a gente pode capturar nosso coração? Em Ruchi. Quando você estiver em Ruchi, quando você tiver sabor, aí você vai. Agora você dá uma posição segura. Né? Sabor, assim, cantar o santo nome, tiver sabor, né? Assim, quando você tiver sentir o gosto, aí você dá uma posição segura. E enquanto isso que ele falou no início que... Outras vidas, né? A gente pensa que pode terminar, a gente tem que terminar tudo em uma vida só, mas às vezes não. Às vezes você precisa de outras vidas também. Mas então o Vaishnava não pensa que ele nunca tem posição? O quê? O Vaishnava o tempo todo ele pensa que ele não tem posição, né? Em Ruchi ele pensa que tem posição. Não. Em Ruchi ele conseguiu um gosto. Né? Então o que era remédio se tornou alimento. Né? Quando você come alguma coisa, você não come por obrigação, você come porque gosta. Né? Tem fome, come. Você não, não, agora tem que. Agora está na hora de suco verde, é diferente. Agora está na hora de chave. Então, é diferente. Assim. Se você. Aí diz se você conseguir um gosto na consciência de Krishna, então a sua posição está segura. Até ali, você não tem uma posição segura. No sentido de que você pode A nista, imagina, quando você está passando essa. Quando você já está estável, né, a narta livrita, quando você está nessa fase de tirar as coisas indesejáveis, quando você conseguiu uma estabilidade, né? Nista, Bhajanakri. Quando você está estável, então você já não. Difícil, você já não está sendo tão atraído pelas coisas, mas já não tem um choque, assim, você já não sente tanta atração pelas coisas materiais. Né? Na fase de Anishta Bhajanakri, não, você sente muita atração. Você sente atração toda hora pelas coisas materiais. Mas quando você chega nessa fase de Nishta, ou seja, que já depois vai corresponder a Nishta mesmo, então dificilmente você vai querer abandonar isso. Né? Mário, desculpa com... Sério essa fase. Não é fácil subir a montanha. Né? Subir a montanha é o mais difícil. É quando você sobe, fica fácil. Mas lutar aí contra as coisas indesejáveis, assim. E é ruim porque você vê, né? Poxa, isso. Não sei porquê, né? Eu estou fazendo isso, não sei porquê. Não consigo. Você sofre muito, né? Porque está subindo a montanha, carregando um monte de peso desnecessário. E quando você começa a se livrar disso, então, aos poucos, aí você consegue realmente a perfeição. E como você consegue se livrar dos anarcos? Né? Nama Sankirtana, Seva, Hari Seva. Assim, servir Hari, cantar o santo nome, é assim. Nama Sankirtana Yasa, Sarva Papa Pranasha. Sarva Narta Nasha. Nama Sankirtana, Sarva Narta Nasha. Ou seja, você vai acabar com todos os seus anartas por cantar o santo nome, por fazer Hari Seva. Tem que pensar, então tem que fazer serviço, cantar. Esse é o ponto. Mas as pessoas não querem cantar, né? Acham que é muito, que é difícil. Mas isso cantar o santo nome significa tirar aí a bagagem desnecessária da subida da montanha. Né? Jogar fora as coisas que não são necessárias. Como se você sobe a montanha carregando saco de areia, carregando, sei lá, friso, coisas assim. Não faz sentido. Tem que jogar isso fora, tem que deixar de lado. Mas, por exemplo, tem... É isso, por exemplo, tem dia que você não quer fazer a coisa, tem dia que é ruim, é chato. Por exemplo, um dia você vai fazer uma atividade física, sei lá, deixa eu botar um exemplo assim. Um dia você vai, sei lá, fazer yoga. Né? Então nesse dia, então, você faz yoga todo dia, porque você sabe que é uma coisa boa para a sua saúde, que mexer o corpo é bom, enfim. Aí você diga, hoje eu não quero fazer, hoje eu estou desanimado, é melhor não fazer, né? Não quero. É melhor fazer outra coisa, não fazer nada.
Mas você começa, não, vou fazer. Você começa a fazer, de repente isso, poxa, aí você fala, nossa, que bom que eu fiz, né? Porque se eu não tivesse feito, ia me arrepender. E agora que eu fiz, eu gostei muito. Uma coisa assim. Então, se você canta, ainda que tenha ansiedade, ainda que tenha desejo, ainda que você queira fazer outras coisas, então, o santo nome é poderoso, ele está agindo, entendeu? Com desejo ou sem desejo. Mas a gente não tá vendo ele aí, né? A gente não Não, vê. não tá. É igual, por exemplo, você não vê a unha crescer, mas ela cresce. Você não vê o cabelo crescer, mas está crescendo. O santo nome está... Você está cantando e ele está... O único sintoma que você percebe que o santo nome está agindo é qual? Humildade. Humildade? Não tolerância. Não, tolerância e humildade é uma coisa que faz parte, né? Mas não, ou seja, quando você canta o santo nome, quando você percebe que o santo nome está agindo? Sua percepção está mudando? Assim? Vai ter isso para depois, né? E humildade e tolerância é quando você já alcança nista, né? Humildade e tolerância você vai ter com nista, né? Antes disso você não tem. Mas como você vai... Por exemplo, você começa a cantar, aí como é que você vai perceber que está agindo? Você está desapegando das... Não, o desapego vem depois. Hã? Quando você está passando um monte de aperto. Mais ou menos. Quando você está sofrendo, quando você, poxa, quer desistir, que porcaria que é isso e tal. Chato, né? Que olha, olha como eu sou tão luxurioso, como isso, coisa horrível, sou um monstro e tal. Não sabia que era invejoso, não sabia que tinha tanta cobiça, não sabia que tinha tanta luxúria no meu coração. Isso é o sinal que está agindo, entende? É igual o fogo na floresta, entende? Tem um monte de bicho lá. Sabe que tem, mas você não vê nenhum. Assim, o mesmo que você falado para você que tem, mas quando você bota fogo, aí você vai ver os bichos aparecendo, né? Parece gambá, parece onça, parece lobo, é assim. Quando você não mexeu nisso, você está muito bem. Poxa, como eu era legal, eu era tão boa. Nossa, todo mundo gostava de mim, eu gostava de todo mundo, né? Nossa, eu era super gente boa, paz, amor. Mas agora, vou te dar a vassoura, você vai ficar presente no Natal, vassoura mágica. Porque o chapéu de